single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Olá pessoal, bom dia! Vamos fazer agora a correção da nossa atividade do dia 19 de agosto de 2020, que era uma atividade do nosso livro didático das páginas 68, 69, 70 e 71. Essa atividade trazia o conteúdo verbos, então vamos lá fazer a correção. Na primeira questão da página 68, trazia um poema com o título Pretensão, e desse poema 4 questões. Vamos lá fazer a correção então, hein? Atentos! Na letra A tinha assim: o eu poético está à procura de quê? Como deve ser o que ele procura? Então, se vocês leram bem o poema, o eu poético, a pessoa que escreveu o poema lá, estava à procura de um amor. E como deveria ser esse amor, o que ele procurava? Poderia ser verdadeiro, falso, pequeno, grande, duradouro ou breve. Essa era a resposta da letra A. Letra B. Nesse poema, são utilizadas formas verbais por meio das quais o eu poético quer indicar ao leitor que fala de coisas que para ele são certas. Releia o poema e identifique quais das formas verbais utilizadas indicam certeza. Então, quais verbos dentro desse poema indicavam certeza? Poderia ser o verbo quero, pode, serve, aceito. Qualquer um desses verbos aí poderiam indicar certeza. Então, essa era a resposta da letra B. Letra C. Duas das formas verbais utilizadas no poema aparecem em versos que indicam coisas que podem ou não acontecer. Quais são elas? Então, quais eram os verbos que indicavam coisas que podem ou não acontecer? Eram os verbos seja e dure, apenas esses dois, hein? Resposta da letra C. Letra D. Você considera que ao utilizar essas duas formas verbais, o poeta quis expressar dúvida, condição ou um desejo? Ele quis expressar um desejo, pessoal. Resposta da letra D, um desejo. Na segunda questão, tinha duas chamadas de matérias de revista. Então, vamos lá as questões sobre elas. Na letra A, tinha assim: nessas chamadas aparecem duas formas verbais que não exprimem nem certeza nem possibilidade, e sim uma orientação ou pedido que se faz ao leitor. Quais são elas? Então, quais eram esses verbos? Eram os verbos conheça e entenda. Letra B. Que relação há entre o emprego dessas formas verbais e a função das chamadas em uma publicação? Então, a resposta aqui era a seguinte, pessoal. As duas formas verbais das chamadas têm a função de orientar o leitor a respeito do que vai ler e, ao mesmo tempo, de convidá-lo a fazer essa leitura. Na questão 1 da página 69, trazia um texto que era uma notícia, né, que era referente a um jogador de futebol e uma conversa dele com o juiz durante uma partida de futebol. Na letra A tinha assim: considerando o título da notícia e a explicação do jogador, o que você imagina que o juiz perguntou ao atacante? Então aqui a resposta era pessoal, era uma possibilidade que vocês viram nesse texto. Aqui poderia ser que o juiz questionou o jogador sobre o uso do braço para auxiliar o domínio da bola, ação que é considerada infração dentro de uma partida de futebol. Letra B da página 70. As formas verbais destacadas no corpo da notícia estão no passado. Por que esse tempo verbal é tão presente em notícias? Porque se noticia algo depois que o fato ocorreu, não é isso? Então, a notícia traz algo de um fato que já aconteceu. Era a resposta da letra B. Letra C. Levante uma hipótese. Por que aparece no título da notícia uma forma verbal no presente? Então, os títulos de notícias costumam apresentar verbos no presente. Os títulos, com o objetivo de trazer o fato para mais próximo do leitor, procurando provocar a impressão de que este está no local no momento em que ocorreu o fato. Essa era a resposta da letra C. Na questão 2 da página 70, trazia um texto, né? Era um texto narrativo, e dele 4 questões também, A, B, C e D. Vamos lá, na letra A tinha assim: nesse fragmento, fala-se da primeira viagem da princesa Leopoldina ao Brasil. O que ela vinha fazer aqui nos trópicos, como diz o título? Resposta: conheceu o marido com o qual se casara por procuração. Letra B. O que chama a atenção no que se refere ao casamento da princesa? A resposta: o fato de que ela sequer conhecia o seu marido antes de realizar o casamento. Ela se casou sem ao menos ter conhecido antes. Letra C. Dentre as formas verbais destacadas no trecho produzido, há alguma no presente? A que você atribui essa escolha do autor?
Não tinha nenhuma forma que estava no presente, pois o autor relata fatos que já tinham acontecido, fatos do passado. Na letra D, trazia um fragmento que estava dentro desse texto, ou seja, um trecho desse texto, e deles 3 alternativas. Alternativa 1. Nesse fragmento, o autor quer que o leitor entenda que a ação de se lançar ao mar aconteceu antes ou depois que Leopoldina enviou a carta. Resposta: aconteceu antes. Alternativa 2. Nele existem outras formas verbais que também foram utilizadas para indicar ações passadas, que agora se referem a fatos ocorridos antes de outras ações também passadas. Quais são eles? Expliquem. Era o verbo lançara e o verbo ficara, que indica que a princesa tinha ficado enjoada antes de seu relato na carta. Alternativa 3. Existem ainda, nesse mesmo fragmento, outras formas verbais que expressam a ideia de uma ação passada inteiramente concluída no momento narrado. Dê exemplos. Poderia ser os verbos enviou, contou, pensei. Resposta da alternativa 3. Questão 3 da página 71. Tinha assim: analise agora os fragmentos a seguir. Relacione-os ao uso do tempo verbal escolhido pelo autor para organizar o texto. Utilize as explicações do quadro para responder. A letra A tinha assim: o secretário do embaixador von Eltz escreveu sobre esse episódio. O verbo que ele destacou aqui foi o verbo escreveu. Então a resposta aqui era uma ação iniciada e concluída no passado. Frase da letra B. O navio subia e caía permanentemente de frente para trás. Os verbos destacados eram subia e caía. Resposta. Era uma ação que dura ou que se repete no passado. Letra C. A viagem assim prosseguia de forma tranquila, até que nos dias 18 e 19 foram surpreendidos por uma forte tempestade. Aqui ele grifou o verbo prosseguia. Então a resposta era uma ação não concluída no passado, interrompida por outra. Letra D. Ela estava muito ansiosa para conhecer seu marido, o príncipe Dom Pedro, com quem se casara por procuração. O verbo destacado aqui era o verbo casara. Então, aqui era uma ação passada, que aconteceu antes de outra ação também passada. E letra E. Era só com esforço que a gente conseguia manter-se em pé. Rostos corados empalideciam. Então, os verbos aqui eram conseguia, empalideciam. Aqui era um fato que ocorria no momento em que o outro acontecia. Resposta da letra E. Então, pessoal, essa era a atividade do dia 19 de agosto. Fizemos a correção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo na plataforma, nos grupos do WhatsApp, que estarei disponível para atendê-los, tá bom? Os alunos que não fizeram as atividades passadas podem fazer e enviá-las, que eu ainda aceito. Aos que fizeram, parabéns, top nota 10. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Beijo, tchau, tchau.